Olá pessoal, hoje a intenção é a gente falar um pouco sobre planejamento de marketing digital para montagem de propostas e de serviços de prestação de marketing digital por agências, consultorias, né? Como parte aí da nossa consultoria em Inbound Sales. Então, para isso, hoje a gente vai falar um pouco de noções de Inbound Marketing, Inbound Sales, para contextualizar. Vamos falar sobre o funil de vendas, né? Como que funciona, as etapas do Inbound Sales. E, por fim, vou mostrar para vocês ali como que a gente pode fazer o planejamento de marketing digital, montar a proposta de serviços que vão ser oferecidos a partir do que foi identificado nas etapas anteriores do processo. Então, primeiro eu queria dar o conceito, né, falar um pouco a respeito do que é o inbound, né? A gente vai focar então em construir todo o processo de compra na mente do comprador. A gente vai trabalhar para que isso aconteça lá dentro, através de uma conclusão lógica, então por conhecimento, por fatos, por dados, ao mesmo tempo que emocional, né, por uma prioridade, um senso de urgência, da necessidade, da importância do teu produto, do teu serviço, do teu pacote de serviços, né, como fornecedor de serviços, para o dia a dia desse teu potencial cliente. Em marketing, isso se traduz em coisas como marketing de conteúdo, da gente realmente estar reunindo as informações que vão ajudar essa pessoa a tomar a conclusão que a gente quer que ela tome, né? que ela chegue nisso, ao mesmo tempo em que a gente vai fazer um marketing de relacionamento, em que a gente vai nutrindo essa pessoa com as informações mais pertinentes, mais relevantes para o perfil que ela tem, para o interesse que ela tem demonstrado. Né? Vamos monitorando isso até para a gente entender também em que direção que a gente vai com essa pessoa. E aí algumas técnicas também de growth hacking para a gente montar um aumento da demanda que a gente está gerando para a parte de vendas. Né? Então, lembrando, né, função de marketing é geração de demanda para vendas. O inbound não fica só em marketing, ele também participa da parte de vendas. A gente vai trabalhar a venda consultiva, né? A gente vai entender melhor do contexto do nosso cliente para a gente poder oferecer alguma coisa que realmente faça sentido para ele, algo que realmente resolva os problemas que ele está enfrentando, os desafios, e que ajude-o a atingir os objetivos que ele tem para o negócio dele, para a vida dele, etc. A gente pode trabalhar inside sales, né, um processo de venda remota, em que a gente foca o processo de venda em conversas pontuais e objetivas a respeito do que deve ser construído. Né? E principalmente o que eu vou falar mais a fundo hoje a respeito de inbound sales, em que a gente vai, no processo de venda, remotamente, entendendo a necessidade dele, a gente vai trabalhar para que ele chegue à conclusão de que precisa contratar o teu serviço, de que precisa da tua solução para o negócio dele. Tá ok? Seguindo então. Nas etapas do processo de inbound sales, a gente vai progressivamente gerando essa noção na mente do comprador do que seria necessário para atingir os objetivos dele. A gente então primeiro vai identificar ali quem é essa oportunidade e colocar ele nesse funil de venda. Vocês podem ver aqui que a primeira etapa ela vai ter um volume maior de possibilidades, de oportunidades dentro dela, e isso vai diminuindo até a gente chegar na etapa de fechamento de negócio propriamente dita. Então vou falar um pouco de cada etapa. Vocês podem notar aqui que as etapas de pesquisa, prospecção e conexão têm a ver ainda com qualificação, com uma tentativa de abrir uma conversa com essa pessoa, até o momento em que a gente define se essa pessoa realmente, esse lead, né, essa oportunidade, realmente tem um potencial para comprar o teu pacote de serviços, o produto que você está oferecendo. E a partir desse momento que a gente define que esse aqui é um lead qualificado por vendas, um SQL, um Sales Qualified Lead. A partir de então a gente decidiu que sim, vamos investir nessa venda, né? Nós vamos trabalhar para construir esse fechamento, e aí o trabalho mais pesado fica nas etapas depois que a gente já tomou essa decisão de avaliação, de construção de uma solução e de um fechamento de negócio. Então vamos falar etapa por etapa agora. Na etapa de pesquisa, a gente primeiro precisa pensar quem é que entra
para essa etapa, né? Então a gente tem algumas possibilidades. A levantada de mão, que é realmente a pessoa que entra em contato com o teu negócio e pede um contato, um orçamento, diz para você ali no teu Fale Conosco, ou liga na tua empresa, pede para começar esse relacionamento de vendas contigo. Uma outra possibilidade, essa pessoa foi indicada para você e ela chega em você através de alguém que já te conhece, né? Ou é alguém que realmente você já tem um relacionamento de algum outro contexto ou de alguma negociação do passado e essa pessoa lembra de você na hora de pedir um contato aí, focando em prestação de serviço de marketing digital. Outra possibilidade aí que o inbound marketing vai poder trazer para vocês é justamente o MQL, o lead qualificado por marketing, que é quando a gente percebe através do monitoramento de relacionamento com os leads que a gente tem, né, com as pessoas que se interessaram pela nossa comunicação, se cadastraram para receber nossas comunicações, estão ali engajadas em acompanhar os nossos materiais, os nossos e-mails, etc. Através desse monitoramento a gente identifica que, ok, essa pessoa tem o perfil e já manifestou interesse suficiente para a gente entrar num processo de venda com ela, né, para iniciar uma abordagem. Tendo então as oportunidades, a primeira coisa que a gente vai fazer não é entrar em contato, não é responder, não é já cair mandando uma apresentação de uma proposta pronta que você tem para esse tipo de cliente, etc. A primeira coisa que a gente vai fazer é realmente a pesquisa, é fazer a lição de casa para se preparar para o processo de venda. Nessa etapa de pesquisa, então, a gente tem como objetivo identificar as possíveis dores, né? O que a gente, antes de até falar com a pessoa, o que a gente já identifica que essa pessoa possa estar sofrendo. Isso a gente pode fazer através de navegar no site, a gente pode fazer através de dar uma olhada nas redes sociais, na comunicação, de se inscrever na newsletter dela, ver qual é a reputação dela no mercado, mas é justamente entender onde que estariam as deficiências, onde estariam essas oportunidades de melhoria no processo, ou até oportunidades de mercado que essa pessoa não está aproveitando. Você pode identificar aqui também que existe um nicho de mercado que teria uma aderência para o produto dela, que ela não percebeu ainda, talvez por não estar fazendo um monitoramento adequado, e que você poderia ajudar ela nesse sentido, né? Também a gente vai enxergar, até por um pouco de consequência, né? A gente vai enxergar que os concorrentes dela estão trabalhando de uma forma diferente e talvez até atingindo algumas oportunidades ou até resolvendo melhor alguns pontos aí da comunicação dessa empresa. Isso, antes, como eu falei, né, antes da gente entrar em contato com eles, a gente já vai perceber algumas dessas coisas. Tudo isso aqui são hipóteses, de qualquer forma, né? A gente vai precisar validar isso mais para frente. Lá na etapa de avaliação, vocês podem ver que está um pouquinho mais à frente do funil. Mas aí a gente tem isso aqui meio como cartas na manga para a gente trabalhar depois, durante as conversas de vendas. Para fazer isso, então, a gente vai usar algumas ferramentas, né? E cada ferramenta vai ter seu objetivo. Uma das coisas mais simples de fazer é já fazer uma avaliação bem técnica, né, a respeito do SEO on-page, né, em que a gente vai ver como que a presença digital desse potencial cliente está construída, se ela está bem construída, se ela está pensando realmente em ser encontrada através das palavras-chave mais relevantes, se os sites estão bem estruturados, se tem se o HTML, o CSS, ali o código mesmo das páginas está bem estruturado para ser encontrado pelos mecanismos de busca. Isso é bem simples de fazer, vocês podem usar ferramentas como o Search ou o Browseo, que vão mostrar já algumas deficiências ali na estruturação das páginas, algumas dicas de como já otimizar o SEO e tornar um pouco mais fácil o trabalho dos mecanismos de busca de encontrar e perceber a relevância dessas páginas. Mas também, né, não adianta só a gente pensar na parte técnica, a gente também precisa pensar numa comunicação efetiva, falando a respeito dos problemas que estão na mente do potencial comprador, né, falando com qualidade a respeito dessas preocupações, a respeito desses problemas ou até das táticas que esse potencial comprador pode estar interessado em empreender para resolver o seu problema, para atingir seu objetivo. Então é importante também a gente dar uma olhada em quais são as palavras-chave relevantes para o negócio desse teu cliente, esse teu potencial cliente,
e ver se é ele realmente que responde a pesquisas a respeito dessas palavras-chave e que quando ele responde, se o que ele está falando, se o conteúdo que tem por trás dessa resposta realmente é útil para o mercado, realmente ajuda alguém a tomar uma melhor decisão de compra ou de relacionamento ou de estratégia para o seu negócio. Por fim, a gente tentar identificar também se tanto essa pessoa quanto a empresa dela, né, o que vai contratar os seus serviços, se eles estão engajados na comunicação de mão dupla com o mercado. Se no marketing digital deles existem portas abertas para um contato, existem canais de pedido de contato, de tiragem de dúvida, ou às vezes até nas redes sociais, né, no Facebook, no LinkedIn dessa pessoa, da empresa, se as questões estão sendo respondidas, se as reclamações estão sendo atendidas, né, se existe alguma resposta, se existe algum encaminhamento, ou se só existe uma presença nas redes sociais que não está sendo atendida, ou até o site não dá a oportunidade, né, de um fale conosco, de um tire uma dúvida, não tenham dúvidas mais frequentes, alguma coisa nesse sentido, que faça sentido, claro, no contexto desse potencial comprador teu. Então, identificar que coisas dessas você pode usar como dicas ou como ganchos para uma conversa depois em vendas. Perfeito, identificamos essas coisas. Vamos passar para a próxima fase, que é realmente a gente tentar o contato com essa pessoa. E aqui eu estou falando dessa pessoa mesmo, né? Quem veio, quem se aproximou de você, quem pediu o teu contato, quem é teu lead lá no teu monitoramento de marketing, né? A pessoa que você tem o contato, com quem você pode falar. Né? Eu não estou falando aqui de descobrir essa empresa pode ter uma oportunidade, então eu vou tentar falar com o dono da empresa. Não necessariamente, ele não te deu essa abertura, então vamos tentar falar com quem deu a abertura para você, até para a gente entender alguns pontos antes de decidir se vale a pena engajar numa conversa de vendas com essa empresa, com esse negócio, né? Para a contratação dos seus serviços. Conseguimos então uma conversa, uma abertura para a gente falar uns 15, 20 minutos. A gente vai para a etapa de conexão, que é a etapa onde a gente vai validar esse negócio, a gente vai validar essa oportunidade. Então a gente vai tentar levantar alguns pontos que são essenciais para a gente tomar a decisão de seguir em frente e investir nessa venda. Os pontos principais são, então, a gente encontrar um objetivo em comum, algo que vocês possam concordar que é a coisa mais importante que deve ser feita no relacionamento entre você, prestador de serviço de marketing digital, e o seu cliente. Então, não adianta nada a gente dizer para ele que pode reduzir o ciclo de venda dele em até 3 vezes, se ele ainda não está preocupado com isso, se ele não concorda que essa é a coisa mais importante, se o que ele está percebendo lá ainda é algo como eu não tenho como me relacionar com as pessoas que não compram comigo da primeira vez que entram em contato. Eu não tenho nada para dar um follow-up, eu não consigo alimentar essas pessoas para gerar uma compra mais para frente, por exemplo. Então é chegar no máximo denominador comum aí entre vocês, identificar o que seria o objetivo principal que vocês têm em comum, que vocês concordam a respeito. Aqui também é importante a gente já gerar o que a gente chama de rapport, né, que é a confiança que essa pessoa com quem você está conversando vai ter em você, a abertura, a transparência que você vai gerar nessa tua conversa, para que as informações compartilhadas realmente sejam úteis para uma tomada de decisão, para uma construção de uma proposta que faça diferença na vida dele, que vai gerar sucesso realmente para o negócio dele. Também é importante, essencial, a gente entender se vai haver envolvimento dessa pessoa ou de alguém da equipe dela, ou de diferentes pessoas na equipe dela, né, para garantir o sucesso do teu trabalho de construção do marketing digital para ele. Então, você está falando aqui de talvez conversar com a equipe de vendas, talvez ter acesso a alguma entrevista com os clientes, ou até gerar essa entrevista com clientes para identificar quais são os pontos que eles mais sentem falta, ou até os pontos que mais atraem eles no produto do teu cliente. Você entender se você vai ter abertura para fazer esse tipo de coisa. Né? Se alguém vai ali dando feedback no conteúdo que você está gerando, ou no planejamento de comunicação que você está fazendo,
Se você vai ter abertura também para enxergar o efeito do que você faz em marketing nas vendas dele, se ele vai te dar esse feedback, né? Ó, fechou, tal conta fechou, tal outra não fechou, para você também poder retroalimentar o teu processo, aprender com os resultados e adequar sempre, né? Tá fazendo aquela melhoria contínua. Outro ponto essencial é a capacidade dessa empresa, desse negócio, de investir e a habilidade, né, dessa pessoa em influenciar uma decisão nesse sentido ou de tomar a decisão ela mesma. Né? Então, você entender com quem que você está falando para ver se faz sentido você investir nessa venda, se realmente existe um potencial de contratação do teu serviço. Aí você sabe quanto você custa, você sabe o que mais existem de custos envolvidos aí na prestação do serviço para o teu cliente. E esse cliente tem que ter noção disso, tem que ter uma abertura para tomar uma decisão de investir. Então é importante que você faça essa percepção nesse momento. E aqui eu não estou falando de perguntar para ele quanto que ele quer investir ou qualquer coisa desse tipo. Estou falando mais da gente fazer perguntas indiretas e entender o posicionamento dessa pessoa na empresa, se essa empresa já investiu em serviços desse tipo, se ela tem abertura, se ela teve boas experiências no passado, más experiências no passado, se tem investidor, se o faturamento está legal, se eles estão com um volume legal de vendas. Então é perguntar as coisas conforme a conversa for permitindo para entender esse ponto. Não precisa perguntar diretamente, né? Até é bom que não pergunte, porque isso não vai gerar uma resposta nem verdadeira, nem útil, nem proveitosa para esse processo de venda. Um bônus nessa etapa de qualificação do negócio é a gente perceber, como eu falei ali da habilidade para investimentos, tomada de decisão e tal, é você entender já aqui na conexão como que vai ser esse processo de compra do teu cliente. Se ele precisa comprar a ideia de você para que ele apresente isso internamente, sem o teu envolvimento, e defenda a ideia lá dentro e gere a compra e depois volte para você, ok, fechamos, vamos lá. Ou se é o dono da empresa que vai bater o martelo e mandar todo mundo aí lidar com você. Ou se é uma pessoa que precisa comprar a ideia de você e depois te apresentar para outra pessoa lá dentro que também precisa comprar a ideia de você para que aconteça o fechamento do negócio. Ou se às vezes você está falando com uma pessoa que não tem poder nenhum, nem de influência, nem de decisão, e que talvez não faça sentido para você investir mais nesse contato. Você pode perceber isso já num primeiro momento. E, claro, né, encaminhar da melhor forma. Você pode educar essa pessoa para que ela passar algumas informações para ela, né, para que ela possa defender essa ideia internamente e no futuro uma pessoa com maior poder de decisão se aproximar de você. Ou você pode diretamente, né, pedir para essa pessoa te apresentar para alguém que possa tomar uma decisão ou que possa influenciar uma decisão no sentido de um fechamento. Tendo esses pontos, né, e entendido o processo de compra como um bônus, está claro para você, então, com quem você está falando, se existe um potencial real de fechamento de negócio e como que esse processo de vendas vai acontecer e quanto que isso vai exigir de você em termos de investimento nessa venda. Né? Então, seguindo agora como um SQL, né, um lead qualificado por vendas, você vai para a etapa de avaliação. A avaliação, o foco dela é diagnóstico, sim, mas a gente não tem... Em inbound sales, o nosso foco não é a gente, ok, vou passar agora 2 semanas dentro do negócio do cliente para entender os processos, para mapear tudo e etc. Às vezes no processo de inbound sales vale mais a pena você fazer uma avaliação um pouco mais superficial nesse primeiro momento, mas em que você consiga, sim, levantar as informações a respeito do negócio dele, né? Você ter as informações a respeito do que precisa ser feito, né? Ao mesmo tempo em que você mostra para ele a importância de fazer essas coisas. Então, vamos perceber a perspectiva que ele tem da situação em que ele está, da situação do mercado dele, do volume de vendas, do ticket, do processo de marketing, o processo de vendas. A gente vai perceber quais são as dores que ele tem, que ele sente, né? E aqui a gente vai trabalhar tudo que ele consegue entender que seriam oportunidades de melhoria para o negócio dele, ao mesmo tempo em que fazendo essas perguntas e indo cada vez mais a fundo nas perguntas, ao mesmo tempo a gente constrói uma confiança,
né, no que a gente está fazendo, nesse trabalho de avaliação. Ele começa a enxergar a gente como referência no negócio, ele começa a enxergar a gente como o conhecedor do que poderia estar sendo feito, do que dá resultado realmente, né, porque cada pergunta que você faz, você vai mostrando para ele, olha, você não está fazendo isso, mas você não precisa acusá-lo, né, você vai realmente deixar ele chegar a essas conclusões, ao mesmo tempo em que você vai gerar prioridade e urgência na mente dele. Porque ele vai percebendo, opa, eu não estou fazendo isso, opa, eu também não estou fazendo aquilo, opa, o meu concorrente está fazendo tal coisa, e você vai deixando ele incomodado com a situação dele, mas também vai deixando ele propenso a olhar com mais carinho para a solução que você vai propor para ele te dar uma abertura maior para entender o negócio dele, para que você realmente traga, né, uma saída desse poço em que ele está. Né, sempre focando, claro, em comunicação não intrusiva. Você não vai acusá-lo, você não vai apontar o dedo ou tentar humilhá-lo de alguma forma, né, por dizer, você não está fazendo tal coisa, todo mundo está e tal, mas você vai mostrando para ele, através de perguntas indiretas, que esse é o caminho, que daria para ele estar fazendo diferente, que é possível fazer mais com menos, que é possível... e aí depende da situação em que ele está, claro, né? Você vai identificando essa situação e direcionando ele para perceber o teu pacote de serviço como uma solução para o dia a dia dele. A saída desse processo é a gente chegar a identificar os objetivos do negócio dele, onde que ele quer chegar, né, os desejos, onde que ele gostaria de estar no mercado, fatia de mercado, qual que é a visão que ele tem da empresa dele no futuro, e também as necessidades ou problemas, né, as coisas que não estão sendo feitas, as coisas que ele precisa resolver, as oportunidades que ele não está aproveitando, e até o contexto do concorrente dele, que está fazendo algo melhor do que ele e que está roubando aí uma atenção que poderia ser dele. Tendo feito então a avaliação, tendo esses objetivos e tudo mais, agora a gente vai passar para a etapa de solução mesmo. Vamos voltar para a prancheta, ok, entendi o teu negócio, né? Volta para a agência, volta para casa e vamos montar um planejamento que realmente faça sentido para a situação em que ele está, né? Que atenda os problemas, né? Que ajude a chegar mais perto dos objetivos e também, né, fazer um mapeamento dos custos que você vai ter para montar tudo isso, para prestar esses serviços para esse cliente. Esse processo de planejamento, é o que a gente vai falar mais a fundo hoje, ele é essencial para que você construa duas coisas. Né? Tanto uma proposta que o teu potencial comprador, né, o teu potencial cliente, entenda e perceba como um valor para o negócio dele, quanto uma estrutura de preço e uma preparação para ter o custo de atendê-lo para garantir a sustentabilidade do teu negócio. Para que você entenda também que, ok, eu sei o que precisa ser feito, eu sei quanto isso custa, então eu sei por quanto que eu preciso vender isso, no mínimo, e eu sei quanto que eu posso vender isso em termos de preço para esse cliente, para que isso realmente gere um fechamento de negócio, né? Inicie um relacionamento comercial entre vocês. Então, tendo isso na mão, você consegue fazer a precificação, né, a partir do mapeamento de custo que você já fez, já identificou quanto que vai custar o teu serviço, quais ferramentas você vai utilizar, quais expertises, quais terceirizados, né, até que investimentos em mídia, em anúncios que você vai fazer, em parcerias, em co-marketing, eventos e etc. Né, tudo o que você vai fazer. Você já entendeu quanto isso vai custar para você e você consegue então montar um preço que seja adequado para o teu cliente e inclusive justificar esse preço de uma forma mais superficial ou mais aprofundada, dependendo de como for a conversa. Mas que você consiga ser transparente a respeito de, ok, esse aqui é o preço porque a gente vai fazer isso, isso e aquilo para resolver aqueles problemas que a gente identificou. Né? E até o processo de apresentação da proposta é o que vai te ajudar a realmente cooperar com esse teu potencial comprador no processo dele entender e dele chegar à mesma conclusão que você. Ok, se eu tenho esses objetivos, é isso que eu preciso fazer em marketing digital e em inbound marketing para que eu atinja esses objetivos. Se eu tenho esses problemas, é isso que eu preciso fazer para resolvê-los. Se eu tenho essas oportunidades, é isso que eu preciso fazer para aproveitá-las.
E aí a apresentação ela vai focar nisso, né? Então a última coisa da apresentação é realmente o encaminhamento para fechamento, para negociação, né? É você mostrar o preço. Mas desde o começo, na apresentação da proposta, você já vai focar então em relembrar, né, os objetivos e as necessidades, mostrar o teu plano, né, qual é a tua receita, qual é o teu caminho para esse cliente, ajudá-lo a fazer a conexão entre essas duas coisas, o casamento entre essas duas coisas, e aí sim mostrar quanto isso vai custar para ele, de um jeito ou de outro, te colocando com o poder de barganha na mão. Né? Porque você sabe qual é a resposta, ele sabe que você sabe qual é a resposta, ele sabe que você entende mais o que deve ser feito do que ele, você garantiu isso lá atrás no processo de avaliação. Então agora na etapa de fechamento, de negociação, você vai poder negociar com ele o escopo do trabalho, né? Se ele precisar investir menos em você, ou se ele não tiver a fim de investir tanto nesse momento, ele quer iniciar um relacionamento com você com um investimento mais baixo, você pode negociar escopo. Ok, a gente pode abrir mão disso, daquilo outro, que é menos prioritário nesse momento, para reduzir o investimento, mas já deixa claro, né, que com menos investimento ele vai ter ou menor volume ou uma menor performance em cima do inbound marketing que você está gerando para ele. Você também vai poder negociar desconto, você vai ter essa capacidade por causa de ter feito um bom mapeamento de custos, né, de você ter clareza para você de quanto isso vai custar para você, então você sabe exatamente, ou até de uma maneira mais próxima, né, qual que é a tua margem e o que você pode mexer para garantir esse fechamento de negócio e até onde vale a pena. Também vai negociar o plano de pagamento, se você vai fazer tudo de uma vez, se ele vai pagar ali o teu contrato completo à vista, ou se você vai parcelar isso em mensalidades durante todo o contrato, se você vai cobrar por uma taxa de setup e depois fazer uma taxa de manutenção mais baixa, né? Várias estratégias, cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens, e com isso você então consegue chegar no final e negociar termos de contrato, período mínimo de relacionamento e etc. Para garantir que está tudo claro no começo do relacionamento de vocês. Tendo isso tudo discutido, claro, ou vamos para um fechamento ou para uma perda desse negócio, né? Mas tendo feito o processo direitinho, chegando aqui nessa etapa de negociação, de fechamento, com a avaliação bem feita, com a apresentação de solução bem feita, a gente aumenta muito a probabilidade de fechamento e só traz para cá os negócios que realmente têm potencial de se tornar cliente de vocês, né? A gente espera que lá na pesquisa, na conexão, na avaliação, a gente consiga já perceber motivos para descartar as pessoas que não vão fechar nesse momento e não tomar uma surpresa aqui na etapa de fechamento, né? Por isso é do funil que você vai eliminando alguns processos no meio do caminho, alguns devolvendo para marketing, para uma maior nutrição, e outros simplesmente percebendo que não, esse cara não vai ser teu cliente, então não adianta insistir nesse momento. Contextualizados, hoje vamos falar da planilha de planejamento. A planilha de planejamento é o que a gente preparou aqui de material para ajudar prestadores de serviço de marketing digital a montar o pacote de serviço adequado para o contexto daquele cliente naquele momento. Então vamos lá. Aqui eu já estou na planilha de planejamento, né? A gente vai trabalhar com esse template, né? Então você pode replicar esse template várias vezes e usar ele para todos os seus clientes. Então aqui a gente basicamente vai identificar quem que é o cliente, pode ser a cervejaria, artesanal do Zé. O Zé, ele tem um problema que ele está trabalhando com um produto de maior valor agregado, ele precisa primeiro se diferenciar, né, do produto comum, ali aquele que você encontra em qualquer supermercado, ele quer realmente trazer o cliente dele para perceber um valor maior no produto que ele está oferecendo. Para isso, ele precisa se comunicar com o mercado para garantir que esse cliente então vai entender o valor do que ele está oferecendo, né? Então é publicação de conteúdo para qualificação
de leads. Leads, talvez ele não perceba nesse momento ainda, qualificação de oportunidades de compra. Só que o objetivo dessa qualificação aqui, talvez como ele é o produtor, não seja falar somente com o cliente final, porque o cliente final talvez não esteja comprando dele, esteja indo num bar que tem a cerveja dele, esteja comprando num supermercado que compra de um distribuidor que tem a cerveja dele. Então talvez é identificar outras pessoas, né, que estão nesse meio do caminho e falar a linguagem delas para conseguir mais distribuidores, para conseguir espaço nos supermercados, para conseguir espaço nos bares e etc. Né? Então, aqui é fazer uma diferenciação das personas, né? Para garantir que a gente vai direcionar cada persona para um processo diferente de compra. Né? Compra, nesse caso, são coisas diferentes. Encaminhar para a compra. Um outro objetivo talvez aqui seja ajudar a equipe de marketing, a equipe de vendas do Zé a conversar melhor com os potenciais distribuidores, a ir lá nos bares, ou até identificar bares longe da região geográfica onde ele está para fechar acordos à distância. Né? Pessoas que podem estar recebendo e distribuindo o produto dele, mesmo sendo de outra praça. Então, aqui a gente também pode colocar algo na direção de capacitar equipe de vendas para atingir público distante. Ok, identifiquei já alguns objetivos para o negócio do Zé, coisas que o Zé, nessa conversa de avaliação, concordou, né, com você, né, a respeito do que dá para fazer em marketing digital, ou usando os teus serviços, né, você já deixou claro para ele o que você pode oferecer, e vocês chegaram a essa conclusão juntos. Né? Ok, eu entendo que você consegue fazer marketing de conteúdo para mim, então vamos trabalhar aqui com publicação de conteúdo para melhores oportunidades. Ok, eu entendo que você trabalha com inbound marketing, com qualificação de leads e automação de marketing, etc. Então vamos trabalhar para identificar essas personas, separar elas e levar elas para cada uma para um processo de compra diferente. E eu também entendi que você tem uma capacitação em inbound sales, que você entende também do processo de vendas, não apenas de marketing. Então a gente pode montar aqui um processo de capacitação da equipe de vendas do Zé para que a demanda que você está gerando para ele se transforme em fechamentos de negócio. Algumas coisas que a gente percebeu na pesquisa, na avaliação, é que o Zé não tem uma presença relevante nas redes sociais. Ele tem o perfil pessoal dele, onde ele fala bastante de cerveja, mas ele não trabalha com uma comunicação mais corporativa, ele fala muito a respeito do produto e pouco a respeito de outras coisas que também podem interessar o público-alvo dele nas redes sociais. Essa presença relevante ela tem tanto a ver com conteúdo quanto com direcionamento, né? O que você vai fazer com as pessoas que estão prestando atenção em você. Então, mesmo que elas cheguem no teu site pela rede social, que você coloque o link lá e tal, elas talvez não estejam sendo encaminhadas para o início de um relacionamento em marketing ou em vendas de uma forma adequada. Então, tem visitantes, mas não inicia processo de relacionamento. E mesmo não tendo esse relacionamento com os visitantes do site, não iniciando isso, não gerando novos contatos, né, ele até possui uma massa de contatos ali, de bares conhecidos, de representações, de distribuidores, amigos dele, do relacionamento dele, mas ele não faz nada com essas pessoas, ele não mantém um relacionamento com essas pessoas. De vez em quando ele pode até mandar um e-mail dizendo de um produto novo dele e tudo mais, mas a comunicação dele não está estruturada, não está gerando novos negócios a partir da base de contatos que ele tem. Então, não aproveita a base de contatos existente
para a geração de negócios. Isso aqui é um contexto relativamente simples, né? É um exemplo bem simples, assim, é mais para a gente entender como que a gente vai trabalhar com a planilha em si, né? Não muito para a gente focar aqui na construção das estratégias, né? Vocês podem conferir nos nossos materiais, tem diversos outros materiais para a gente identificar o que seria o pacote adequado aí para cada situação. Mas então, eu tenho aqui para baixo na planilha, né, o resumo do que ficou decidido no cronograma e orçamento de trabalho, que vai ser a conclusão desse trabalho que a gente vai fazer agora. Para começar esse trabalho, tendo em mente esses objetivos e esses problemas, oportunidades, a gente vai lá então para jornadas resumo, que é uma planilha de suporte, aqui esse Szinho na frente significa que você vai usar ela, extrair dali as informações para montar o planejamento, e depois você pode apagar, que ela é só uma parte de referência. Aqui então a gente consegue já identificar algumas jornadas, né, que tem como objetivo estruturar um segmento de atividades em inbound marketing para atingir um determinado objetivo. Então, como a gente percebeu, o Zé ele precisa começar a gerar lead qualificado e ele não tem nem o básico, né? O site dele é muito simples, ele não tem um blog onde ele publica conteúdo, ele está esperando que você coloque isso para ele, né? Ao mesmo tempo, ele também não está iniciando novos contatos e não está movimentando esses contatos para um novo processo de venda para eles. Então aqui a gente pode identificar, né, que ele está no básico de gerar lead qualificado, né, precisa de um setup de um blog, montagem de uma estratégia de conteúdo, publicação constante de conteúdo, ao mesmo tempo construção de ofertas, e aí podem ser diretas ou indiretas, né, as diretas sendo as ofertas relacionadas à compra. Então compre aqui um pacote, né, em que tem 50 litros de cerveja e ganhe os coasters ali para colocar no seu bar, né? Uma oferta direta focada no ponto de venda do bar ali, né? Uma outra oferta pode ser compre acima de 200 unidades, ou assine um contrato de acima de 200 unidades por pelo menos 3 meses e ganhe um stand de degustação para colocar no teu ponto de venda lá do supermercado e tudo mais. Diversas estratégias aí que você pode imaginar que vai ajudar o público-alvo do Zé, né, a comprar realmente, a tomar uma decisão de compra, então uma oferta mais direta. As indiretas vão ter mais a ver com oferecer valor para esse público-alvo, né, a gente entregar alguma coisa que realmente interesse para eles, mesmo que eles não estejam interessados nesse momento em realizar uma compra do produto do Zé. Então aqui a gente pode estar falando de um e-book de harmonização de diferentes receitas das cervejas do Zé, né? O Zé tem uma cerveja de cada tipo e cada uma delas é boa para harmonizar com um determinado alimento, né? Com uma determinada situação. Então você solta um e-book que todo mundo vai estar interessado em entender ali, né? Se é um público que está se qualificando para apreciar um produto de maior valor agregado, é um público que está preocupado com esse tipo de coisa. Então a gente entrega uma oferta indireta e através disso através dessas ofertas, a gente gera o cadastro dessas pessoas, identifica pelo que elas estão se interessando, ao mesmo tempo em que a gente já captura algumas outras informações a respeito de quem elas são e o contexto em que elas estão. Ainda dentro dessa etapa, a gente vai falar da promoção, né, dessas ofertas, né, como que a gente vai divulgar isso. Então, eu vou colocar um call to action no site, eu vou colocar no blog lá, né, vou fazer alguns posts no blog que direcionam para um interesse nessa oferta, vou mandar por e-mail marketing para minha base de contato, que agora existe essa oferta também, e mais algumas coisas. Eu posso daí, como básico também, identificar o setup de campanha no Google AdWords, no Facebook Ads, né? E dentro do Facebook Ads tem tanto o impulsionamento de publicações quanto a criação do próprio anúncio, né? Do anúncio em si. E também posso começar já a pensar na construção de um like gate, que é um ambiente exclusivo para quem já deu like na fanpage, onde você vai disponibilizar essas ofertas na própria rede social.
Ok. Isso aqui para montar a estrutura básica de geração de leads. Então, a gente já identificou algumas atividades aqui dentro. Ok, o Zé realmente precisa disso aqui. Ele não tem nada disso, o trabalho de marketing digital dele é bem primário, então eu vou precisar montar isso aqui. Agora, no avançado, eu vou identificar. Essa conversa que eu tive com o Zé, pareceu que ele tem mais orçamento, pareceu que ele tem já um entendimento maior do marketing digital, que ele está aberto para outras... para uma conversa um pouco mais profunda a respeito do que dá para fazer? Talvez. Mesmo que isso seja o início do trabalho, que ele não tenha nem o básico ainda, ele possa apreciar o valor de você oferecer para ele coisas um pouco mais avançadas, como outras campanhas de e-mail marketing que foquem em outros conteúdos, em outros relacionamentos, uma estratégia de pagamento social em que ele pode expandir a base de contatos dele usando a base de contatos atual como insumo, né? Ele compartilhar, por exemplo, uma oferta dessa que a gente gerou dentro do e-mail marketing dele, só que para a pessoa pegar essa oferta, o que ela precisa fazer é compartilhar nas redes sociais dela. E quando ela compartilhar, a pessoa que vai receber essa oferta, né, a partir do amigo dela, vai ver uma página de cadastro para poder pegar essa oferta. Então você consegue expandir a tua audiência a partir da tua base de contatos atual, né? Outras coisas como estratégia de co-marketing, talvez você já consiga identificar, olha Zé, existem algumas lojas especializadas, quiosques de shopping e tudo mais, que podem estar interessados em geração de leads, tanto quanto você, e que já tem um público que pode ser útil para você, e que você, com a tua oferta, pode gerar um público interessante para eles também. Talvez identificar um parceiro nesse sentido e fazer alguma coisa em conjunto, que seja útil para os dois lados, seja interessante, né? Aqui a gente tem bem forte esse conceito de parceria significa que os dois lados estão ganhando, então nesse ponto que é interessante também focar nisso, né? De ajudar o Zé a ver que se ele entrar num relacionamento ganha-ganha com alguém que já está mais forte no mercado, ou alguém que está atingindo um público relativamente diferente do dele, que não é concorrente dele, né? Pode ser útil para os dois lados, pode ser útil para ele no aumento aí de volume de pessoas que prestam atenção no negócio dele. Também, né, às vezes ele já tem um site, mas você percebe que ele não está adequado, ajustado para as palavras-chave que são realmente relevantes para o negócio do Zé. Então a gente fazer alguns ajustes, pesquisar quais são as palavras-chave que realmente têm volume de pesquisa, que seriam mais interessantes para ele estar mais aparecendo mais, né? E alterar isso na programação das páginas dele também faça sentido. Isso aqui numa parte mais avançada, então, de geração de leads, de atrair atenção, né, para o negócio do Zé. Só que não adianta só a gente ficar na parte de chamar atenção, né? A gente precisa gerar resultados para o Zé, focar em resultados, inclusive. Então, tudo isso significa aumentar o fluxo de pessoas que estão entrando num funil de marketing do Zé e que a gente vai direcionar, então, para venda, né? Para um fechamento de negócio com o Zé, seja o distribuidor que coloca o produto do Zé no supermercado, seja o bar, que quer ter um produto de maior valor agregado, ou seja o consumidor final que quer comprar direto do Zé, que quer talvez algum material de merchan, né? Às vezes o Zé providencia, né, alguns letreiros ou até vende coasters direto no site dele, algumas coisas que podem também gerar aquela identificação com a marca dele, né? Então falar direto com o público final. De qualquer jeito, a gente tem que identificar o que vai gerar mais resultado para o Zé e em que prazo, né? Se vai ser um resultado a curto, a médio, a longo prazo, e priorizar essas atividades. De um jeito ou de outro, a gente precisa alinhar entre marketing, que são vocês, prestadores de serviço, e vendas, que é a equipe de vendas dele, ou, dependendo da tua estratégia de relacionamento com ele, talvez seja até você que vai fazer o processo de venda. De qualquer jeito, tem que estar bem alinhado entre marketing e vendas. Quem são as pessoas com quem a gente quer falar, em que ponto que marketing vai passar a responsabilidade para vendas, né? Ok, essa pessoa já está qualificada, essa pessoa já demonstrou interesse suficiente, agora vendas assuma e encaminhe isso no processo de inbound sales ou em outro processo de venda, como o próprio e-commerce, né? Para um fechamento de negócio, para que você consiga então fazer uma análise estratégica e identificar o que está realmente trazendo resultado.
Tá fazendo sentido eu falar com as pessoas lá no LinkedIn para identificar distribuidores, por exemplo? Talvez eles não estejam usando o LinkedIn para isso, você pode perceber isso no dia a dia, através de medição de onde que está vindo os seus clientes, de onde que está chegando, né, os que compram com maior volume, etc. Para você ter uma noção clara do retorno do investimento e identificar o que seria mais interessante manter, otimizar, talvez tirar da estratégia, né? Ou até fazer algo novo, né? Identificar alguma oportunidade que você não esteja aproveitando nesse momento na estratégia de marketing digital para o Zé. E aí, um pouco mais avançado ainda, né? Se existe essa abertura com o Zé, se existe capacidade de investimento, se você já está com essa capacitação também, você poder montar os fluxos de automação de marketing para que em marketing você consiga fazer o direcionamento automático de um determinado lead nesse caminho, vai se interessando por esse tipo de assunto, até chegar no momento de ser abordado comercialmente, de um outro lead, de ser alimentado, de ser nutrido e chegar num outro processo de vendas. E, claro, né, como eu falei antes, talvez até ensinar o pessoal da equipe do Zé a fazer esse processo de vendas, a consumir a demanda que você está gerando para ele. Ok, algumas outras atividades complementares estão aqui, né? Setup das redes sociais, às vezes, como eu falei, né, o Zé não tem uma presença nas redes sociais adequada, montar uma estratégia de conteúdo também para as redes sociais, então que tipo de coisa, com que linguagem, que canais, em que momentos que vão ser feitas as publicações lá. Uma estratégia de monitoramento das redes sociais, em que você pode identificar se alguém está mencionando a marca dele, se alguém está mencionando o concorrente dele, se alguém está falando cerveja artesanal e o que essa pessoa está falando, para você identificar com o que essa pessoa se preocupa, no que ela pensa quando ela pensa nesse tipo de produto, quais são as reclamações que ela tem, quais são os elogios que ela tem, e se existe algum relacionamento com a tua marca que você talvez não esteja enxergando, né, de fato, com a marca do Zé. E também, claro, né, pode fazer parte do trabalho um completo redesign do site do Zé, que talvez possa estar desatualizado ou com uma comunicação inadequada, ou até com uma marca inadequada. Você percebe que a marca do Zé não está comunicando o conceito que ele quer que as pessoas pensem quando pensam no produto dele, né? Quando tem a experiência do produto dele, ele quer transmitir um determinado conceito que a marca não está ajudando. Então talvez você fazer um estudo de marca, fazer um redesign do website, mudar, né, a cara das comunicações para justamente contribuir aí com a geração de mais e melhores leads qualificados para o processo de compra aí dos produtos do Zé. Mais avançado ainda, você pode ainda trabalhar com testes AB, né, comparar uma estratégia com a outra. Isso pode vir mais para frente aí no processo de marketing digital. Ou você já está renovando um contrato, ou você já tem algumas coisas que estão funcionando e você quer testar, fazer alguns experimentos para ver se você consegue melhorar os resultados que está gerando para ele. Ok, tendo claro que existem essas possibilidades todas e a gente tem um e-book disponível a respeito dos 17 serviços de inbound marketing que a sua empresa pode oferecer, né? Você pode dar uma olhada nesses serviços que estão aqui, tem algumas coisas um pouco mais detalhadas lá. Até tempos e conhecimentos necessários, ferramentas necessárias para prestar esses serviços. Então aqui você já tem uma noção clara, né, do que dá para fazer, o que dá para oferecer, colocar numa proposta mesmo para a cervejaria do Zé, por exemplo. Então a gente entra aqui no detalhamento dessas jornadas, nossa, bastante coisa, né? Mas tudo está dentro do que a gente tinha falado antes. Ó. Jornada 1 vai englobar setup de blog e estratégia de conteúdo, ofertas diretas e indiretas com a promoção para elas, setup de campanha no AdWords e Facebook Ads. Então a gente vai identificar aqui dentro desses serviços quanto que isso vai custar para a gente, né? A gente já decidiu, tá? O Zé vai realmente fazer a jornada 1 completa, ele precisa de tudo isso. Ok, para montar um blog para o Zé, eu vou gastar aqui, digamos, 6 horas de um funcionário meu do nível pleno, né? E aqui a gente está puxando alguns níveis, esses níveis são customizáveis, está aqui na parte de dados, né? Está puxando daqui a hora homem aqui do nível do funcionário, né? Você pode editar isso aqui tudo,
mudar aqui o nome dos cargos, talvez você tenha menos pessoas na sua empresa e queira colocar aqui direto o nome das pessoas, e quanto custa para a empresa uma hora dessa pessoa. Então, lembrando, né, estou falando de custo. Então são 6 horas de alguém do nível pleno, significa R$450 para implantar um blog. Mas só tecnicamente não adianta, eu também vou precisar construir as personas, e para isso, digamos que eu vá gastar 1h30 por persona, fazer umas 3 personas, vou falar de 4h30, e aqui não precisa ser o pleno, pode ser o júnior, porque eu tenho um processo de personas bem estruturado e tal, ele só precisa seguir ali um roteiro, ele consegue fazer isso. Aí fica um pouco mais barato. Então aqui a gente vai construindo isso e identificando quanto tempo eu vou gastar com cada coisa. Elementos essenciais no blog, se você está montando o blog não vai ter nada. Pesquisa de palavra-chave relevante, você pode fazer isso em 2 horas. Isso também pode ser o cara júnior. Se você der uma boa orientação para ele ali, ele consegue resolver isso. Criar o calendário de publicações e os responsáveis, aí você deixa isso como pleno, que é uma coisa mais estratégica, ele vai demorar 1h30 para fazer isso. E aqui são os valores que você tem na sua experiência, né? Você sabe quem que está aí na tua empresa, você já fez alguns desses serviços, outros você não fez. Os que você não fez, a gente tem material, esse e-book que eu falei dos 17 serviços tem alguma previsão ali de tempo para cada serviço. Mas você também pode dar uma olhada nos materiais até da própria ABRAD, né, Associação Brasileira de Agentes Digitais, que lá também tem material a respeito de cada um dos serviços e quanto tempo normalmente dura. Para você que não tem a experiência de prestar um serviço desse, você também possa não se assustar, né, depois quando for fazer, que o custo for maior que o que você previu. Escrever um post manifesto, em meia hora você consegue fazer isso. Basicamente escrever o primeiro post do blog, explicando para quem que é esse blog, etc. Escrever um post semanal, aqui já é contínuo, então eu tenho que pensar em horas por mês, né? Até agora eu estava falando de setup da estratégia, ok, coisas que eu vou fazer uma vez só. Agora, escrever um post semanal, pesquisa e redação desse post, aí já vai levar um pouco mais de tempo. Digamos que eu tenho um redator que tem uma pauta já na mão por causa do planejamento aqui, do calendário de publicações. Ele vai levar aí cerca de 3 horas. Então aqui eu posso colocar até um igual para manter, né? É um post semanal, então são 4 vezes 3 horas. Aí 12 horas, então vai dar R$900 por mês aí da publicação. Mas eu não preciso colocar o cara pleno, porque eu contratei um júnior para fazer esse trabalho, então com R$660 eu consigo fazer um post por semana, né? E vou, claro, né, revisando e postando esse post, e aí isso aqui vai aí sim o pleno ou até o sênior, né, vão gastar pelo menos 4 vezes uma meia hora para revisar e postar cada post. E aí com o passar do tempo, na frequência que você identificar que é válido, você vai fazer uma newsletterzinha com os artigos do blog, né? Você pode usar algum template de newsletter e só mudar o conteúdo, ou, né, você vai precisar realmente escrever isso toda vez. Minha sugestão é que você tenha um template pronto e consiga só replicar esse template, alterando o conteúdo dele, até para quem está lendo, focar no conteúdo e não na apresentação, né? Já vi isso uma vez, recebi a próxima, já sei que o que interessa realmente é o conteúdo. E aí você pode gastar aí 1h30 para montar isso uma vez por mês, por exemplo. Então aqui eu já tenho uma noção clara, né, de mais ou menos o meu custo para setup de blog e estratégia de conteúdo. Em um mês, no primeiro mês eu vou gastar tudo isso aqui mesmo, né? Mas depois eu vou ter por mês o custo só desses serviços contínuos. Ok? A mesma coisa eu vou fazer para todas as outras atividades. E aí quando eu tiver isso tudo pronto, eu vou pegar as atividades, os blocos de atividades, né? Vocês viram que eu estou selecionando só o bloco de atividades mesmo. Vamos aqui até o fim de Facebook Ads, que é o fim da jornada 1, né? Que a gente já tinha decidido que ia aplicar no Zé. Vou copiar e colocar isso aqui no planejamento detalhado, que eu não tinha mostrado ainda para vocês, mas que é, ok, o que eu filtrei lá das jornadas detalhadas que eu vou realmente aplicar para o Zé. E aí eu colo isso aqui,
vai sobrescrever um monte de coisa aqui. Você pode ver que eu trouxe a jornada 1 inteira aqui para essa parte aqui do planejamento detalhado. Agora, eu preciso consolidar essas informações, né? Eu preciso trazer isso aqui para o meu cronograma. Então, eu sei que eu vou fazer setup de blog e estratégia de conteúdo. Deixa eu copiar esse nome. Que isso aqui vai ser o meu primeiro bloco de atividades. Setup de blog, estratégia de conteúdo. Eu vou fazer isso a partir do primeiro mês e vai ter para sempre, porque o que é contínuo realmente. Eu vou para sempre, né? Enquanto durar o contrato do Zé com vocês vão estar continuamente publicando post no blog, mandando newsletter, etc, né? Aqui para baixo vai ter as outras atividades dos outros blocos. Mas então a gente percebe que está desde o primeiro mês. Eu coloquei o xizinho aqui para mostrar que desde o primeiro mês até o final do contrato, esse contrato aqui eu estou pensando em um contrato de 6 meses, né, para dar tempo de construir esse ecossistema inteiro e começar a gerar retorno para o investimento que o cliente está fazendo em vocês, né? Então eu vou separar aqui, setup pontual. Isso aqui vai ser então uma soma de tudo que tem dessas atividades de setup aqui. Então, setup, esse pessoal todo aqui. Ok? Essa é a soma do setup, 957,50. Agora, mensalmente, além desse setup, eu vou ter todo mês um outro custo, que é igual a soma desses custos contínuos. Eu seleciono os custos contínuos. E, ok, 922 mais 957. Então, só em setup de blog, estratégia de conteúdo, publicação de blog post, né, eu vou ter um custo de o setup, né, olhando a fórmula aqui, né, o custo do setup. Não, o custo do setup e mais todas as vezes em que essa mensalidade incidiu, vezes o custo mensal, né? Então tá aqui, conta quantas vezes esse serviço foi coberto aqui durante o contrato e multiplica pelo valor mensal. Com isso eu tenho o setup e o meu custo de manutenção total para minha jornada completa. Isso que já veio aqui para cima, né? O setup então é a soma de todos os custos de setup, de todos os blocos de atividades. As mensalidades significa tudo que eu vou trabalhar aqui na manutenção. E eu somando tudo isso, já tenho o custo de jornada, se eu fosse só implantar um blog e passar 6 meses publicando conteúdo nele. Então, a gente vai continuar esse trabalho, né, fazendo com as próximas atividades também. Cada uma delas, vou mapeando quanto tempo eu levaria. Incluindo essa atividade no cronograma. Separando o que é atividade contínua do que é atividade de setup. Então aqui, por exemplo, eu posso dizer que vou fazer a produção de oferta, definir, produzir, criar landing page, revisar e testar o fluxo ali de autoresponder de uma landing page, por exemplo, enviar um e-mail de promoção para a base dizendo que aquela landing page agora existe com aquela oferta, adequar o site para colocar os calls to action ali, para levar o tráfego do meu site também para aquela landing page, para aquela conversão, postar e promover esse material no Facebook. Então isso aqui é algo que eu sempre vou fazer. Cada vez que eu fizer, eu posso pensar em fazer isso aqui 2 vezes por mês, eu posso pensar em fazer isso 1 vez por mês, mas aí aqui eu vou definir, né, quanto tempo que eu vou gastar com cada coisa. Se eu já tenho o meu calendário, eu posso colocar aqui 2 vezes por mês eu vou gastar 1 hora, que 2 vezes por mês eu vou gastar cerca de 8 horas para produzir
pode ser um e-book, pode ser um webinar, depende aí do que você vai produzir. Aqui você pode colocar um orçamento mais genérico, que fique na média ali do custo que você tem em gerar um material rico, ou que o terceirizado que você contrata te cobra, né, para fazer um material rico. Criação de landing page, você pode ter uma ferramenta que facilite isso para você, ou você pode desenvolver isso, né, desenvolver realmente uma página com um formulário de conversão e tudo mais. Isso vai gastar um pouco mais de tempo. Então, se tiver uma ferramenta, você pode gastar menos tempo com isso. Talvez uma landing page no mesmo formato que você já tem publicado outras, você vai gastar aí meia hora para fazer cada uma, ajustar do jeito que você quer. Revisar, testar fluxo também umas 2 vezes, talvez aí uns 15 minutos. Opa, aqui eu coloquei, não coloquei meia hora, né? Eu coloquei 30 horas. Aqui é ponto 5. E aí você vai montando isso aqui, né? Vamos trazer isso aqui então para... Só para a gente terminar aqui. Ok, agora está claro para mim que isso aqui é tudo custo contínuo. Não tenho nada de setup pontual. E aqui no mensal eu vou dizer que é uma soma de tudo que tem sido julgado como contínuo aqui desse bloco de atividades. Vocês podem notar então que eu já tenho aqui então uma noção de quanto custa durante os 6 meses. De fato são 5, né? Porque eu vou começar esse trabalho a partir do 2º mês, em que eu já resolvi essa questão da presença, né? Talvez já tenha feito também aquela parte que a gente comentou da estruturação das redes sociais, que a gente viu que era um problema para ele, etc. Então já estou aqui com o custo da manutenção relacionada a esse bloco de atividades. E vou continuar fazendo isso aqui, montando, e aqui em cima está vindo o meu custo total da jornada, já baseado na minha estimativa de horas, de tempo de alocação da minha equipe, e até quem da minha equipe, né, para cada uma dessas atividades. Então, agora a gente vai pegar o que a gente concluiu aqui a respeito do planejamento. Vamos copiar e levar lá para a primeira página, onde a gente vai colocar como um resumo do que a gente decidiu fazer. Só pegar aqui. Vamos pegar só as linhas, né, do nosso trabalho. E até aqui manutenção, que é o que é a soma das mensalidades, né, o que vai dar para a gente o valor total da jornada, já está calculado. Então a gente cola aqui. A gente vai colar apenas os valores. Ok, então aqui está claro, né? Esse aqui é o valor do que a gente idealizou para este projeto. Já vem aqui o custo total da jornada pelos 6 meses, para que você possa daí identificar, ok, se eu vou ter esse custo todo, então o que eu vou fazer em termos de plano de preço, de margem de lucro, de plano de pagamento, né? E poder repassar isso para o cliente. Aqui também a gente já colocou, se você está trabalhando com inbound marketing e quer usar o RD Station para gerenciar esse processo todo, centralizar isso, a gente já colocou aqui também os preços dos planos como eles estão hoje. Isso aqui também está puxando da planilha de dados aqui no final. Vocês podem editar, né? Se houver alguma alteração, ou se você quiser incluir aqui alguma outra coisa. E também pode ter uma noção aí mais clara de quais são os preços, mais detalhes sobre cada um desses planos aqui, o que isso significa, né? Tem um linkzinho aqui para dar uma olhada. Tá ok? Com isso pronto, a gente já tem insumo suficiente, a gente já entendeu onde que esse cliente quer ir, a gente já entendeu quais são os problemas e oportunidades do que ele tem feito hoje, e a gente montou um plano para ele,
que faz sentido, que atende essas questões, identificou até um cronograma de aplicação de cada uma das atividades, identificou quanto que isso custa para a gente executar essas atividades, né, separadamente e no total, entendeu, ok, se esse é meu custo, como que eu monto meu preço, e aí passa para a etapa de construção de proposta. Pessoal, se tiver alguma dúvida, entrem em contato, sabem, vocês podem conversar com os nossos consultores a respeito disso, você provavelmente já tem um consultor responsável por entrar em contato contigo, por tirar suas dúvidas, mas se você não sabe quem ele é, entre em contato com a gente ali no Fale Conosco, manda um e-mail que responda um dos e-mails que você tem recebido, que um consultor nosso pode tirar suas dúvidas e ajudar você não apenas nessa etapa de proposta e precificação e planejamento de marketing, mas também nas demais etapas aí do processo de inbound sales, de inbound marketing. É um prazer aí estar com vocês. Um grande abraço.